O moço do saxofone, Lígia Fagundes Telles. Eu era chofé de caminhão e ganhava uma nota alta com um cara que fazia contrabando. Até hoje, não entendo direito por que fui parar na pensão da tal madame. Uma polaca que quando moça fazia vida e depois que ficou velha inventou de abrir aquele freio mosca. Foi o que me contou o James, um tipo que engolia giletes e que foi o meu companheiro de mesa nos dias em que transei por lá. Tinha os pensionistas e tinha os volantes. Uma corja que entrava e saía palitando os dentes, coisa que nunca suportei na minha frente. Teve até uma vez uma dona que mandei andar só porque no nosso primeiro encontro, depois de comer um sanduíche, enfiou um palitão entre os dentes e ficou de boca arreganhada, de tal jeito que eu podia ver até o que o palito ia cavucando. Bom, mas eu dizia que no tal frango mosca eu era volante. A comida, uma bela porcaria, e como se não bastasse, ter que engolir aquelas lavagens, tinha ainda os malditos anões se enroscando nas pernas da gente. E tinha a música do saxofone. Não que não gostasse de música. Sempre gostei de ouvir tudo quanto é charanga no meu rádio de pilha de noite na estrada, enquanto vou dando conta do recado. Mas aquele saxofone era mesmo de entortar qualquer um. Tocava bem, não discuto. O que me punha doente era o jeito, um jeito assim triste como o diabo. Acho que nunca mais vou ouvir ninguém tocar saxofone como aquele cara tocava. O que é isso? Eu perguntei ao tipo das giletes. Era o meu primeiro dia de pensão e ainda não sabia de nada. Apontei para o teto que parecia de papelão. Tão forte chegava a música até nossa mesa. Quem é que está tocando? É o moço do saxofone. Mastiguei mais devagar. Já tinha ouvido antes saxofone, mas aquele da pensão eu não podia mesmo reconhecer, nem aqui, nem na China. E o quarto dele fica aqui em cima? James meteu uma batata inteira na boca, sacudiu a cabeça e abriu mais a boca que fumegava como um vulcão com a batata quente lá no fundo. Soprou um bocado de tempo a fumaça antes de responder, aqui em cima. Bom camarada esse James. Trabalhava numa feira de diversões, mas como já estivesse ficando velho, queria ver se firmava num negócio de bilhetes. Esperei que ele desse cabo da batata enquanto ia enchendo meu garfo. É uma música desgraçada de triste. Fui dizendo. A mulher engana ele até com periquito, respondeu James, passando o miolo de pão no fundo do prato para aproveitar o molho. O pobre fica o dia inteiro trancado, ensaiando, não desce nem para comer. Enquanto isso, a cabra se deita com tudo quanto é cristão que aparece. Deitou com você? É meio magricela para meu gosto, mas é bonita e novinha. Então, entrei com meu jogo, compreende? Mas já vi que não dou sorte com mulher. Torcem logo o nariz quando ficam sabendo que engulo gilete. Acho que ficam com medo de se cortar. Tive vontade de rir também. Mas justo nesse instante, o saxofone começou a tocar de um jeito abafado, sem fôlego, como uma boca querendo gritar, mas com uma mão tapando, os sons espremidos saindo por entre os dedos. Então me lembrei da moça que recolhi uma noite no meu caminhão. Saiu para ter o filho na vila, mas não aguentou e caiu ali mesmo na estrada, rolando feito bicho. Arrumei ela na carroceria e corri como um louco para chegar o quanto antes. Apavorado com a ideia do filho nascer no caminho e desandar a uivar que nem a mãe. No fim, para não me aporrinhar mais, ela abafava os gritos na lona, mas juro que seria melhor que abrisse a boca no mundo. Aquela coisa de sufocar os gritos já estava me endoidando. Pomba, não desejo ao inimigo aquele quarto de hora.
Parece gente pedindo socorro, eu disse, enchendo meu copo de cerveja. Será que ele não tem uma música mais alegre? James encolheu o ombro. Chifre dói. Nesse primeiro dia, fiquei sabendo ainda que o moço do saxofone tocava num bar, voltava só de madrugada, dormia em quarto separado da mulher. Mas por quê? Perguntei, bebendo mais depressa para acabar logo e me mandar dali. A verdade é que não tinha nada com isso. Nunca fui de me meter na vida de ninguém, mas era melhor ouvir o trololó do James do que o saxofone. Uma mulher como ela tem que ter seu quarto, explicou James, tirando um palito do paliteiro. E depois vai ver que ela reclama do saxofone. E os outros não reclamam? A gente já se acostumou. Perguntei onde era o reservado e levantei-me antes que James começasse a escarafunchar os dentões que lhe restavam. Quando subi a escada de caracol, dei com um anão que vinha descendo. Um anão, pensei. Assim que saí do reservado, dei com ele no corredor, mas agora estava com uma roupa diferente. Mudou de roupa, pensei meio espantado porque tinha sido rápido demais. E já desci a escada quando ele passou de novo na minha frente, mas já com outra roupa. Fiquei meio tonto. Mas que raio de anão é esse que muda de roupa de 2 em 2 minutos? Entendi depois, não era um só, mas uma tríade deles, milhares de anões louros e de cabelo repartidinho do lado. Pode me dizer de onde vem tanto anão? Perguntei a madame e ela riu. Todos artistas, minha pensão é quase só de artistas. Fiquei vendo com que cuidado o copeiro começou a empilhar almofadas nas cadeiras para que eles se sentassem. Comida ruim, anão e saxofone. Anão me enche e já tinha resolvido pagar e sumir quando ela apareceu. Veio por detrás. Palavra que havia espaço para passar um batalhão, mas ela deu um jeito de esbarrar em mim. Licença? Não precisei perguntar para saber que aquela era a mulher do moço do saxofone. Nessa altura, o saxofone já tinha parado. Fiquei olhando. Era magra sim, mas tinha as ancas redondas e um andar muito bem bolado. O vestido vermelho não podia ser mais curto. Abancou-se sozinha numa mesa e de olhos baixos começou a descascar o pão com a ponta da unha vermelha. De repente riu e apareceu uma covinha no queixo. Pomba, que tive vontade de ir lá, agarrar ela pelo queixo e saber por que estava rindo. Fiquei rindo junto. A que horas é a janta? Perguntei para a madame enquanto pagava. Vai das 7 às 9. Meus pensionistas fixos costumam comer às 8. Avisou ela, dobrando o dinheiro e olhando com um olhar acostumado para a dona de vermelho. O senhor gostou da comida? Voltei às 8 em ponto. O tal James já mastigava seu bife. Na sala havia ainda um velhote de barbicha que era professor, parece que de mágica, e o anão de roupa xadrez. Mas ela não tinha chegado. Animei-me um pouco quando veio um prato de pastéis. Tenho loucura por pastéis. James começou a falar então de uma briga no parque de diversões, mas eu estava de olho na porta. Vi quando ela entrou conversando baixinho com um cara de bigode ruivo. Subiram a escada como 2 gatos pisando macio. Não demorou nada e o raio do saxofone desandou a tocar. Sim, senhor, eu disse, e James pensou que eu estivesse falando na tal briga. O pior é que eu estava de porre, mal pude me defender. Mordi um pastel que tinha dentro mais fumaça do que outra coisa. Examinei os outros pastéis para descobrir se havia algum com mais recheio. Toca bem esse condenado. Quer dizer que ele não vem comer nunca? James demorou para entender do que eu estava falando. Fez uma careta. De certo, preferiu o assunto do parque. Come no quarto, vai ver que tem vergonha da gente.
resmungou ele, tirando um palito. Fico com pena, mas às vezes me dá raiva, corno besta. Um outro já tinha acabado com a vida dela. Agora, a música alcançava um agudo, tão agudo que me doeu o ouvido. De novo, pensei na moça ganhando de dor na carroceria, pedindo ajuda, não sei mais para quem. Não topo isso, pomba. Isso o quê? Cruzei o talher, a música no máximo, os dois no máximo trancados no quarto, e eu ali, vendo a calhorda do James palitar os dentes. Tive ganas de atirar no teto o prato de goiabada com queijo e me mandar para longe de toda aquela chateação. O café é fresco? Perguntei ao mulatinho que já limpava o oleado da mesa com um pano encardido como a cara dele. Feito agora. Pela cara, vi que era mentira. Não é preciso, tomo na esquina. A música parou. Paguei, guardei o troco e olhei reto para a porta, porque tive o pressentimento que ela ia aparecer. E apareceu mesmo, com um aninho de gata de telhado, o cabelo solto nas costas e o vestidinho amarelo mais curto ainda do que o vermelho. O tipo de bigode passou em seguida, abotoando o paletó, cumprimentou a madame, fez ar de quem tinha muito o que fazer e foi para a rua. Sim, senhor. Sim, senhor o quê? Perguntou James. Quando ela entra no quarto com um tipo, ele começa a tocar, mas assim que ela aparece, ele para. Já reparou? Basta ela se enfurnar e ele já começa. James pediu outra cerveja, olhou para o teto. Mulher, o diabo! Levantei-me e quando passei junto da mesa dela, atrasei o passo. Então ela deixou cair o guardanapo. Quando me abaixei, agradeceu de olhos baixos. Ora, não precisava se incomodar. Risquei o fósforo para acender-lhe o cigarro, senti forte seu perfume. Amanhã? Perguntei, oferecendo-lhe os fósforos. Às 7, está bem? É a porta que fica do lado da escada, à direita de quem sobe. Saí em seguida, fingindo não ver a carinha safada de um dos anões que estava ali por perto, e zarpei no meu caminhão antes que a madame viesse me perguntar se eu estava gostando da comida. No dia seguinte, cheguei às 7 em ponto. Chovia potes e eu tinha que viajar a noite inteira. O mulatinho já amontoava nas cadeiras as almofadas para os anões. Subi a escada sem fazer barulho, me preparando para explicar que ia ao reservado, se por acaso aparecesse alguém. Mas ninguém apareceu. Na primeira porta, aquela à direita da escada, bati de leve e fui entrando. Não sei quanto tempo fiquei parado no meio do quarto. Ali estava um moço segurando um saxofone. Estava sentado numa cadeira em mangas de camisa, me olhando sem dizer uma palavra. Não parecia nem espantado nem nada, só me olhava. Desculpe, me enganei de quarto. Eu disse com uma voz que até hoje não sei onde fui buscar. O moço apertou o saxofone contra o peito cavado. É na porta adiante, disse ele baixinho, indicando com a cabeça. Procurei o cigarro só para fazer alguma coisa. Que situação, pomba! Se pudesse, agarrava aquela dona pelo cabelo, a estúpida. Ofereci-lhe cigarro. Está servido? Obrigado, não posso fumar. Fui recuando de costas e de repente não aguentei. Se ele tivesse feito qualquer gesto, dito qualquer coisa, eu ainda me segurava. Mas aquela bruta calma me fez perder as tramontanas. E você aceita tudo isso assim quieto? Não reage? Por que não lhe dá uma boa sova, não lhe chuta com a mala e tudo no meio da rua? Se fosse comigo, pomba, eu já tinha rachado ela pelo meio. Me desculpe estar me metendo, mas quer dizer que você não faz nada? Eu toco saxofone. Fiquei olhando primeiro para a cara dele, que parecia feita de gesso de tão branca. Depois olhei para o saxofone. Ele corria os dedos compridos pelos botões, de baixo para cima, de cima para baixo, bem devagar, esperando que eu saísse para começar a tocar.
Limpou com um lenço o bocal do instrumento antes de começar com os malditos uivos. Bati a porta. Então a porta do lado se abriu bem de mansinho. Cheguei a ver a mão dela segurando a maçaneta para que o vento não abrisse demais. Fiquei ainda um instante parado, sem saber mesmo o que fazer. Juro que não tomei logo a decisão. Ela esperando e eu parado feito besta. Então, Cristo Rei! E então... Foi quando começou bem devagarinho a música do saxofone. Fiquei broxa na hora. Pomba! Desci a escada aos pulos. Na rua tropecei num dos anões metido no impermeável. Desviei de outro, já que vinha vindo atrás, e me enfurnei no caminhão. Escuridão e chuva. Quando dei a partida, o saxofone já subia num agudo que não chegava nunca ao fim. Minha vontade de fugir era tamanha que o caminhão saiu desembestado num arranco.